Em 2025, eu me coloquei um desafio pessoal de ler ao menos um livro por mês, totalizando ali ao longo do ano 12 livros no mínimo. E por que eu coloquei esse desafio para mim? Porque ler é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. É um hobby que até alguns anos atrás eu era frenética, louca, que lia 4 livros por vez, assim. E eu percebi que em 2024 eu li apenas 2 livros. Por conta, enfim, correria e outras coisas. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Eu não posso deixar uma prioridade dessas na minha vida assim de lado, porque ler para mim é uma prioridade. Então eu coloquei ali no finalzinho de 2024, falei, não, para 2025 ao menos 12 livros no ano. E aí eu vou contar para vocês se eu conseguir cumprir essa minha meta. Eu sei que é uma meta singela, né? Esses canais de livros que as pessoas leem aí, nossa, sei lá, 30 e poucos livros no ano. Não é uma realidade para mim, porque eu tenho pouquíssimo tempo para ler, nos intervalos ali do meu dia que eu consigo dedicar esse tempinho para leitura. Então eu não estou me comparando a essas pessoas, né? Eu não trabalho exclusivamente com literatura, então para mim não é fácil assim. Mas é isso, vou compartilhar com vocês todos os livros que eu li esse ano. Eu separei aqui os livros que eu li. Eles não estão em ordem, porque eu só lembro dos primeiros, depois eu fui me confundindo a ordem certinha que eu fiz essas leituras. E tem 3 desses livros que eu emprestei. Na verdade, 2 eu emprestei. Esse terceiro, eu não lembro se eu emprestei, só sei que eu não encontrei ele aqui. Que inclusive esse foi o primeiro que eu li, que é Em Nome do Povo, do Bruno Perini. Inclusive, se você está assistindo e eu emprestei para você, só me avisa para eu poder anotar aqui, senão eu esqueço depois. Sabe como é que é, né? Enfim, então Em Nome do Povo, do Bruno Perini, foi o primeiro que eu li em 2025. Eu gostei muito dessa leitura. Não vou me aprofundar nos livros para não ficar um vídeo tão extenso. Então, esse livro, Em Nome do Povo, o Bruno Perini, que ele é influencer hoje na área de finanças e investimentos, ele traz nessa obra muito mais do que isso. Seriam conceitos básicos da economia, de coisas que a gente usa no dia a dia, que às vezes a gente nem sabe como que surgiu, da onde que vem tudo isso. E é muito interessante, porque ele gosta muito de história. Então ele sempre traz o contexto histórico para ensinar algo, e aí as coisas ficam muito mais gostosas de serem aprendidas. Então eu super recomendo. Todos os livros que eu falar eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês se interessarem, eu peço para comprarem pelo meu link, porque vocês não pagam nada mais por isso e vão estar contribuindo para o meu trabalho aqui, tá bom? Vocês vão perceber ao longo dessa lista de livros que são bem diversificados. Uma coisa que eu quis de fato esse ano fazer foi justamente horizontalizar a minha base de leitura, trazer mais repertório com coisas diferentes, com nichos diferentes. Então a gente vai ter uma lista bem diversificada. Esse livro aqui eu já tinha começado a ler em 2024, porém ele é um livro bastante denso. Não é que ele seja difícil, mas é que ele traz muitas coisas diferentes e isso acaba trazendo um certo grau de complexidade. Mas é uma obra muito boa. Só para dar um contexto para vocês, Sete, que é, né, o título principal do livro aqui, é um ser, é alguém, algo, que ele não se classifica como um espírito, como, enfim. Ele até numa parte ele fala que é algo diferente, mas resumindo, existia ali um casal, não lembro em que ano foi isso, mas faz bastante tempo atrás, que a mulher, a Jane, ela canalizava esta criatura, este ser, o Sete, e fazia sessões, né, trazendo os ensinamentos que ele vinha trazendo ali para ela. Inclusive, esse é um dos motivos que traz essa complexidade para o livro, porque são conceitos diferentes justamente por serem trazidos de um lugar diferente, né? Então é novo, mas é muito, muito bom. Eu recomendo esse livro aqui. Até, pelo que eu sei, não é fácil encontrar essa obra em português. Se eu encontrar aí na internet, eu deixo o link para vocês também. Outro livro que eu li em 2025 foi A República, de Platão. É um dos clássicos dele, né? Então eu tinha bastante interesse em conhecer a obra e gostei bastante, tá? Basicamente, ele vai trazer qual é o ideal de justiça, qual o conceito, na verdade, qual é o conceito de justiça e qual seria o ideal de Estado na visão de Platão. Então, tem muita coisa interessante, a gente tem que sempre considerar uma coisa, inclusive, o contexto histórico, a época em que foi escrito. Porque
A época em que Platão viveu, gente, foi, ó, né, um tantão atrás. Então, claro que vai ter uma coisa ou outra que você vai dar uma entortada de nariz ali, mas, poxa, faz parte, né, pelo contexto, mas ainda assim, a maioria das coisas que tem aqui, você consegue perceber o quanto que Platão tinha uma consciência muito fora do tempo dele. Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Gostei bastante, eu acho que foi um dos primeiros que eu li ali em 2025, bem fora do que eu estava acostumada, assim, pegando para um romance, para um clássico, e eu achei muito bom, porque é uma leitura que prende, sabe? Ao mesmo tempo que os personagens é um pior que o outro, e você fica esperando a coisa acontecer, e muitas vezes a tua expectativa ela não vai ser correspondida, ainda assim é uma história cativante. Crime e Castigo, essa foi outra leitura do ano que, olha, sensacional, do Dostoiévski, caso alguém não conheça. Foi o primeiro livro que eu li do autor, quer dizer, eu não sei se foi o primeiro, porque junto com esse aqui veio Noites Brancas dele também. Não lembro agora qual eu li primeiro, mas eu li os dois. Inclusive, Noites Brancas é um dos que não está aqui, porque eu emprestei, tá? Mas vamos por partes. Crime e Castigo. Essa versão é do Clube de Literatura Clássica, maravilhosa, né? Coisa mais bonitona. Olha o marca-páginas. E eu gostei muito, nossa, a escrita do Dostoiévski é, tipo, impressionante, assim, sensacional. A história também é muito boa, você fica querendo saber o que vai acontecer e você fica naquela. Então, assim, recomendo muito para quem ainda não conhece a obra, vale muito a pena. Independente se você não está acostumado, né, a ler esse tipo de coisa, de ficção, romance, enfim, vale você dar uma chance para esse aqui, porque ele é muito bom. A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Confesso que eu estava esperando muito mais desta obra. Estava esperando bem mais mesmo. Primeiro porque é um clássico da literatura holística, mística, enfim. Segundo porque uma pessoa que fala muito dessa obra é a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma mulher super inteligente, que gosta de muitos livros que eu também gosto, então eu acho que eu tava com uma expectativa, principalmente porque ela fala muito. Agora, eu não sei, vocês que leram esse livro, me falem aqui. Será que não é a edição que eu peguei que me fez não gostar tanto? Porque a edição conta muito. O que eu achei? Essa edição aqui, não sei se nas outras também é assim, a cada frase eu tinha que ficar lendo nota de rodapé para entender o que é a palavra em sânscrito lá que estava dizendo. Toda hora interrompendo a leitura para ler. Então isso torna bem maçante. Por mais que tenha algumas partes aqui que eu achei bem interessante, ainda assim me decepcionou. Eu estava esperando bem mais. Aqui tem a Trinca Literária, que são 3 livrinhos, porém eu li um só. Vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei essa trinca aqui, primeiro que eu achei linda, né? Eu sou fã de amarelo, então já me chamou aí. Segundo, porque eu achei legal a história, sabe? Tipo, a ideia dessa trinca. Aqui, ó. Eu li esse aqui, Contos Policiais, do Fernando Pessoa. E principalmente por esse livro que eu quis, porque eu nunca tinha ouvido falar nesses contos policiais do Fernando Pessoa. Não é uma coisa tão difundida, né? Então, esse aqui foi o que eu li dos 3 até agora. Achei bom, não achei excelente, achei bom. E é isso. A Voz do Mestre, do Khalil Gibran. Eu sou apaixonada por esse autor. Assim, é um dos que eu vejo que tem uma poesia dentro de si, uma beleza, uma clareza, uma lucidez, uma consciência, entendeu? E o Khalil Gibran é essa pessoa. Porém, para quem leu O Profeta, esse daqui ele não vai chegar aos pés do Profeta dele, né? Mas é um livro bom também. Notas de Amor, da Thay Santana. A Thay é uma amiga minha. Esse foi o primeiro livro que ela lançou de poesias. E a Thay também é uma pessoa maravilhosa, que tem uma sensibilidade muito grande. Então foi um livro muito gostosinho de ler. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Foi o primeiro livro que eu li do autor. Também estou querendo expandir o meu repertório literário aí para os nacionais, né, para os brasileiros, porque temos muita coisa boa, eu sei, mas infelizmente eu não tenho tanto conhecimento ainda, tanto repertório nesse quesito. E eu gostei muito do livro, é uma história boa e triste. Eu demorei um pouquinho para entrar na obra, porque, assim, é meio confuso algumas coisas, mas depois que você adentra ali na história, você
fica com aquela compaixão dos personagens e tudo mais, principalmente da cachorrinha baleia. Tem uma cachorrinha aqui na história que é uma das principais, e é muito legal porque ele consegue dar, ele realmente faz dela um personagem, como se tivesse os pensamentos, as falas, sabe? Tá bem legal, também recomendo. Esse aqui, eu acabei tirando aquela capinha que vem, sabe? Todos os contos da Clarice Lispector. Eu comecei a ler, mas esse eu não finalizei, então eu não estou contabilizando nas leituras do ano, tá? Porque ele é bem grande, né? Já que são todos os contos, então eu tô lendo bem devagarzinho de vez em quando, não tô tão assídua nessa leitura. O Estrangeiro, Albert Camus. Ou Albert Camus, não sei como é que fala o nome dele. Esse livro foi uma indicação de um amigo, e o que eu posso dizer dele é que é um livro intrigante. Intrigante pela maneira que o personagem principal vê a vida, sabe? É como se tudo fosse tá bom, tanto faz. E é muito intrigante por acontecimentos que qualquer outra pessoa teria uma super reação emocional, ele tipo, tá, só mais um dia, entendeu? Então, assim, intrigante. Do mesmo autor, O Mito de Sísifo. Também ele é bem famoso, né, desse autor. Tanto esse quanto O Estrangeiro, eu acho que são um dos principais livros dele. Mas não funcionou pra mim. Não, eu li ele inteiro, mas assim, não funcionou, não curti muito. Tava meio arrastado, não bateu, entendeu? Então, eu não tenho como recomendar uma coisa que não funcionou pra mim. Esse aqui foi o último que eu concluí esse ano. Tem mais alguns outros, tá? Eu já chego lá. Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu achei linda essa edição, olha só, da Antofágica. Tem umas ilustrações, vou mostrar pra vocês. Olha só. Vou achar outra. Umas ilustrações bem legais. Mas enfim, sobre o livro em si. Eu também demorei um pouquinho para conseguir me conectar com a obra, mas se você for ler, que eu recomendo muito essa leitura, com as minhas dicas aqui, eu acho que você vai conseguir adentrar na leitura antes que eu. Porque eu não tinha tido nenhuma. Não tinha lido nada a respeito antes de começar a ler o livro de fato. Ele é uma obra totalmente surrealista. Então, se você já vai sabendo disso, é outra coisa. Eu tava tentando encontrar sentido em coisa que não é pra ter sentido. Por isso que eu tava demorei pra entrar, entendeu? Então, não é pra você ver sentido em muita coisa. O Macunaíma, que é o personagem principal, ele tem as ideias, as histórias, os sonhos, a imaginação, e tudo isso se mistura muitas vezes, e aí você não sabe, uma hora ele tá lá, outra hora ele tá cá, e aí daqui a pouco um exemplo, não é bem isso, mas só pra vocês entenderem um nível. É o pé na barriga do pato, tipo, umas coisas surrealistas nesse sentido, sabe? Você fica tipo, oi? Mas é isso mesmo, depois você imerge nessa leitura, fica muito bom. Inclusive, traz muito do folclore brasileiro. Eu achei esse livro a cara do Brasil por várias coisas. É engraçado, muitas vezes você dá risada junto ali. Então, é um clássico da literatura brasileira e é muito bom. Eu recomendo vocês lerem esse também. Um livro que não está aqui, mas eu vou deixar foto para vocês verem, que esse livro com certeza eu vou fazer um vídeo falando dele, é A Escola dos Deuses, porque é um livro muito bom. Tá? É a segunda, eu já emprestei pra uma pessoa, ela leu inteiro, adorou, aí me devolveu. No mesmo dia eu emprestei pra outra amiga minha. Cara, esse livro é muito bom, A Escola dos Deuses. Eu tive interesse em começar a ler essa obra porque um amigo meu, sempre que a gente se via, né, sempre, as poucas vezes que a gente se encontrou assim, ele falava alguma coisa, igual o Dreamer, não sei o quê. Ele, mas que Dreamer, né? Ele, você nunca leu A Escola dos Deuses e tal? Eu falei, não, né? Nossa, é muito bom. Daí ele me falava alguma coisa ou outra, eu achei interessante. Daí teve um dia que eu tava bem maluca de comprar as promoções lá da Amazon, que teve aquele Book Friday. Pesquisei, encontrei ele com preço um pouquinho menor, comprei junto e, cara, que livro. É um livro que ele vai te dar vários tapas na cara, entendeu? Mas é muito bom, porque ele vai trazer vários conceitos que muitas pessoas espiritualistas falam, porém, como tem a história ali do livro, do personagem e tudo mais, acaba te elucidando muito, trazendo com coisas práticas, o que fica muito mais fácil para você conseguir compreender todos esses conceitos e a aplicabilidade ou não deles.
E uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, que eu nunca tinha lido ou escutado as pessoas falando dessa maneira, é retratando o quanto que esse caminho de autoconhecimento não é nada linear. Porque mostra, por exemplo, o personagem ali principal, ele entendendo muitas coisas, ele vivenciando muitas coisas numa jornada de transformação, até que chega um momento que parece que ele desliga e ele esquece, e ele quer voltar para a vida que ele tinha antes disso, porque não é um caminho florido, né, como muitas pessoas pintam. Esse caminho de autodescoberta, de autodesenvolvimento, é um caminho que vai te levar até as suas maiores sombras. E quem é que quer se dar de frente com elas? As pessoas não querem. Só que é só quando a gente tem essa coragem, né, de ter esse enfrentamento, de conseguir olhar de fato para essas sombras, que a gente tem uma recompensa e que é muito bom também. Então, é meio paradoxal que quanto mais você conhece suas sombras, mais bem você fica, mas enquanto você está nesse processo de conhecer, é complicado, é desafiador de fato. E nesse livro mostra isso. O personagem ali estava vivendo, daqui a pouco ele não quer, ele volta para trás, ele quer negar, ele quer, enfim. E é o que acontece com muitas pessoas. Então achei bem interessante esse ponto do livro também. Recomendo muito e com certeza vou trazer algum vídeo específico falando dele. Outro livro que eu comentei ali antes, que eu emprestei, que não tá aqui agora, é Noites Brancas, do Dostoiévski. É um livrinho curtinho, um livretinho, de uma fase dele mais romântica, bem diferente do que falam que ele veio a começar a escrever depois. E eu só li esses 2 dele até agora, mas tenho mais 2 aqui para 3, na verdade, que eu tenho aqui, que estão como um meta de leitura aí para esse ano de 2026, tá? Mas enfim, Noites Brancas basicamente é um romance, mas daquele bem romântico, dramático, sabe? Que você consegue ler num dia, em 2 dias, bem tranquilo, assim, bem curtinho. Muitas pessoas falam, inclusive, que é uma boa obra para você começar a ler Dostoiévski, para você começar a se adaptar com o autor. No final tem um desfecho, assim, que você fica tipo, o quê? Não acredito, você tá torcendo por uma coisa, de repente acontece outra. Então é bem, bem gostosinho. Quem gosta de ler romance vai gostar com certeza, tá bom? Vou deixar o link dele aqui também. E eu acho que foram todos, tá? Eu acho que sim. Só tem um que eu comecei a ler em 2025 e que está sendo minha leitura atual, porque eu não concluí, né, ali até dezembro, que eu estou lendo agora, que é Drácula, do Bram Stoker. Cara, eu estou amando esse livro. É o primeiro livro de horror, digamos assim, que eu pego para ler. Não é muito a minha praia. Eu sei que tem pessoas, né, que tem um nicho bem específico de literatura de horror. Não é muito o meu caso, mas como eu estou querendo me aventurar nos clássicos, eu não excluí o terror, o horror disso. Então, por exemplo, Drácula, ele é um clássico, então por isso que eu tive interesse em ler e também porque eu escutei muitas pessoas falando muito bem desse livro. E agora eu entendo porque ele é um livro muito bom. Quero ler também Frankenstein, que também entra nessa categoria de clássicos, né? Mas, enfim, é muito gostoso de ler esse livro. É instigante, você quer continuar lendo. Não é nada, tipo, nossa, super apavorante, mas é muito bem escrito. Ele é escrito em epístolas, né? Que fala quando em formato de carta, de diário, enfim. Então é muito tranquilo de ler. Você não precisa. Não é tipo por capítulo. Por mais que tenha os capítulos, você pode ler uma carta, uma página do diário e continuar a leitura bem tranquilo, sabe? Eu acabei dando uma acelerada aqui na leitura, porque eu tava viajando, então eu fiquei no ônibus lendo, li um tantão. Mas essa edição aqui, até mostrar pra vocês, ó, com as páginas aqui douradas, parece uma bíblia, né? Minha sogra achou que era uma bíblia. É muito bonita. E essa edição tem vários bônus, vários extras aqui, inclusive mostrando partes originais, ó, de Bram Stoker, quando ele começou a escrever, enfim. Então é bem legal. Então, assim, o livro aqui parece que ele acaba na página 416, uma coisa assim. Mas ele tem, ao todo, com esses extras, umas quase 600 páginas. Com imagens, ó. Então é bem legal, bem bonito. É uma edição da Dark Side. E estou gostando pra caramba. Então, se você também tem curiosidade, ou você já gosta de ler esse tipo de literatura e ainda não leu Drácula,
obrigatório pra você. Essas foram as leituras de 2025. Então, consegui bater minha meta pessoal. Eu acho que ao todo foram 14 livros. Esse aqui tá sendo 15 ou 16, por aí. Mas não consegui bater a minha meta pessoal. Fiquei bem feliz porque é uma coisa que me alimenta. E para 2026 eu quero manter esse ritmo, não quero botar uma super meta. Quero, se eu conseguir ler mais outros 12 livros, 14 livros diferentes que me agreguem, eu vou estar muito feliz. Em breve eu vou fazer um vídeo falando aí de alguns que estão no meu radar para esse novo ano que se inicia. E é isso, deixa a tua lista aqui nos comentários também sobre quais foram as tuas leituras do ano de 2025 e quais são as suas metas aí para esse ano que tá começando agora. E a gente se vê numa próxima. Falou!